O mundo moderno, ele vive do jeito que está por causa das ferramentas que criamos ao longo dos anos. Senão todos estaremos ainda com enxadas, a maioria trabalhando no campo para produzir comida. O fato é que, desde a primeira Revolução Industrial, a gente deixou de somente usar músculos humanos para também músculos de máquina. E aí começou a era da automação. Primeiro com máquinas burras, que só faziam uma função muito específica e você teria que reprogramar elas completamente, mudar suas engrenagens, suas peças e tudo mais se você quisesse que ela fizesse outra coisa. Mas desde o início as pessoas sempre tiveram medo de terem seus trabalhos substituídos. Mas a verdade é que isso é irrelevante. Ninguém deixa de enviar e-mail porque tem pena do carteiro. Ninguém deixa de usar o Uber ou o Cabify ou a alternativa mais moderna por pena do taxista. O mundo evolui e com ele as ferramentas seguem, cada vez melhores e cada vez mais complexas. Então, a questão mais importante nisso tudo é qual trabalho uma pessoa deve escolher no início da vida, quando ainda é jovem, para evitar cair nessa obsolescência e virar mais uma estatística de desemprego. Conforme não só as máquinas vão evoluindo, mas a mente delas também, com algoritmos mais avançados de inteligência artificial, machine learning, é uma palavra do momento, não temos só ao nosso lado como ferramenta o músculo da máquina, mas também a sua mente. Então, trabalhos que antes eram necessários porque as pessoas precisavam pensar e daí uma máquina nunca conseguiria fazer, como por exemplo dirigir, não é nem mais o futuro ver uma máquina dirigir, é o presente. Qualquer coisa repetitiva que possa ser substituída por uma mente robótica ou um músculo robótico, ou os dois ao mesmo tempo, é um trabalho em potencial que irá deixar de existir no futuro. Então a pergunta fica: qual tipo de trabalho a gente tem que olhar para frente e considerar que tem um grande risco de não existir mais? Bem, o algoritmo Tor nos ajuda a criar soluções para poder escolher uma profissão. Então você tem que ter parâmetros para decidir qual trabalho dos mais comuns, que se vem por aí, seria o mais recomendado. Bem, primeiro o investimento para começar. Não adianta nada, esse trabalho é muito bom. Quantos anos você fica estudando? Bem, 20. Muita gente não vai ter esse tipo de dinheiro para poder investir, ou tempo, ou paciência. A verdade é que não é à toa que tem poucos médicos por aí, ou neurocirurgiões, é porque é difícil e porque é caro. É um investimento de tempo e dinheiro muito alto para começar. Ao mesmo tempo que é muito fácil você começar a trabalhar numa loja ou vender algo na rua. Trabalho informal, aliás, é o que salva a maioria das pessoas nesse país quando não tem nenhuma experiência. O risco de obsolescência é a foice que temos que evitar. E, claro, o trabalho tem que ter uma boa remuneração. Ou não tantas horas na semana para chegar a uma boa remuneração. Logo, um razoável salário hora que esteja dentro das opções que a pessoa escolheu. E o quarto e mais curioso parâmetro seria a possibilidade de redirecionamento desse investimento. O que você aprendeu, o que você ganhou de experiência, o que você se aprofundou, tem muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, chance de você fazer uma pós-graduação, uma segunda graduação numa área semelhante, em que você consegue reaplicar o que você já aprendeu, mesmo que parcialmente, para uma área diferente que você possa atuar. Então você dá uma flexibilidade numa profissão, numa área, num estudo, é uma coisa muito bem vista para você poder decidir com relação a isso. Então, de todas as profissões que tem no país, as mais comuns. Bem, eu organizei um extenso banco de dados para conseguir chegar na conclusão final. Esse seria o bizu para você botar no algoritmo Tor, com base no que você tem afinidade. Mas vamos começar pelo início de todo esse trabalho. Temos a grande dificuldade de organizar todas as profissões mais comuns do país inteiro. Sim, muitas delas não exigem tanta formação, mas elas existem, elas são uma opção de uma pessoa simples e até classe média que compõem o Brasil. Então, depois de pegar os trabalhos e ocupações mais comuns que existem, e obviamente alguns outros foram acrescentados para abranger a classe média alta
para cima. A primeira foi ver, ok, o quão obsoleto isso iria acabar se tornando. A grande análise gira em torno de 5 categorias. Se ele tem trabalho repetitivo, seja ele físico, mental ou uma mistura deles. Se ele tem que tomar decisões, seja qual software ou algoritmo usar, ou o que é bom para uma empresa, ou, bem, vários tipos de decisões se aplicam. Se você tem uma manutenção específica envolvida, afinal uma máquina não vai conseguir se adaptar para, por exemplo, fazer uma troca de fio elétrico numa casa que já foi construída há muitos anos. Casas são irregulares, ruas também são irregulares. Outra coisa que as máquinas têm dificuldade de fazer é reproduzir o contato humano. Talvez isso bem no futuro, mas atualmente é desconsiderado que elas conseguiriam substituir um professor de primário que teria toda a sua experiência para poder educar as crianças, resolver questões de convivência entre elas enquanto elas ainda estão criando toda a sua base social. E a última coisa que as máquinas poderiam sequer substituir seria no âmbito criativo. Então, dividindo nessas 5 etapas, uma delas com microdivisões, você consegue criar pesos sobre o tipo de trabalho que está em risco ou não. Quanto maior o número, maior a chance desse trabalho se tornar obsoleto no futuro. Você também tem trabalhos com alguma categoria mista. A gente poderia ficar aqui com 5, 20 categorias com pesos diferentes, mas eu meti somente a 2. A categoria principal e uma secundária. A principal eu considero peso 2 na decisão, enquanto a secundária é somente peso 1. Então uma tem o dobro da outra. Então, depois de organizar os trabalhos, analisar a sua obsolescência com base na repetição e nas coisas que um robô dificilmente poderia oferecer, a parte de cálculo do risco se tornou muito mais fácil. Tocando no caso do investimento, foi necessária uma análise não só de tempo, mas também de recurso financeiro que seria necessário para se iniciar num trabalho. Um trabalhador rural só precisa de disposição, energia e o próprio corpo. Enquanto uma pessoa que se forma em enfermagem pode ter desde o nível técnico, que seria mais ou menos um nível 3, até um nível superior, 4. Enquanto professores universitários têm que chegar até mestrado, então seriam 5. Coisas podem variar também. O nível de aprofundamento que uma pessoa em cozinha pode ter é relativamente variável e flexível. E apesar de bastante paciência para lidar com criança, não é necessário de muito investimento inicial para trabalhar, por exemplo, com creche, que é uma ocupação cada vez mais crescente conforme a população vai aumentando e as mulheres, obviamente, atuam mais no mercado de trabalho. No quesito redirecionamento de investimento, a verdade é que muitas ocupações nesse país não têm essa mordomia. Pessoas com experiência de vendas e gerência e administração podem ter alguma, se não pouca, experiência para você redirecionar o que foi aprendido e os anos de experiência para outro tipo de profissão. Enquanto professores do ensino superior não têm tanta flexibilidade, porque eles se especificam bastante. Pior é no caso de um curso superior como programação, por ser uma especialização que não dá para usar os seus conhecimentos para outras áreas, ela é muito especializada, infelizmente não tem esse recurso. Mas, sejamos sinceros, programação é o que irá mover a automação, então ela será a última que iria se preocupar em risco de perder o emprego. Outro exemplo são as múltiplas pós-graduações e segundas graduações que aproveitam a anterior no ramo da engenharia. São várias engenharias. Um engenheiro elétrico poderia fazer uma engenharia eletrônica, caso a área esteja saturada ou, obsoleta. Um engenheiro químico pode se focar em petróleo, e um petróleo pode focar em químico. E isso porque não estamos nem falando de química industrial em si só, que nem necessariamente precisa ser uma engenharia. E por fim, o grande parâmetro do salário. Essa informação ela é bem tabelada, bem registrada, então foi necessário entrar no banco de dados e procurar. Botei 2 opções, sendo do Rio como a média do Brasil. E considerando a jornada semanal, se eu meter um valor relacionado ao quanto se trabalha por hora. Todas as informações de salário foram retiradas do mesmo banco de dados do site www.salario.com.br, cada uma se encaixando da melhor maneira possível com um grupo profissional predominante. Deve-se ressaltar que, devido a variações dentro dos próprios grupos,
foi necessário adquirir uma média para poder obter esses valores, seja para professores que têm média salarial diferente para ensino médio e ensino superior, como também para os diferentes tipos de técnico, tipos de engenharia e tipo de designers em áreas já bem fundamentadas na indústria. Por fim, nós temos todas as ferramentas para ajudar uma pessoa a decidir o tipo de área que ela vai querer atuar e que tipo de profissão ela almeja para investir. Especificamente, usando o método TOR, uma pessoa escolheria 10 profissões, até 10. De 5 a 10 seria o recomendado, para poder ela atuar. Vamos escolher 8. Colocar os 4 critérios. E ela vai ser a pessoa, o jovem que irá decidir. Claro que se a família tiver outra opinião sobre os diferentes pesos que irão atuar, seria interessante botar uma segunda pessoa para poder representar a família. Aqui estou preenchendo várias alternativas muito plausíveis de uma pessoa jovem do sexo masculino na cidade do Rio de Janeiro, de opções de emprego que ele, muito indeciso, está vendo qual seria a melhor opção. Ele conhece pessoas que trabalham no iFood e fazendo delivery de comida local. A única coisa que você precisa de investimento é fazer o aluguel da bike do Itaú se você for atuar na Zona Sul, ou simplesmente se você já tiver uma bike atuar em outras regiões. Uma moto também seria interessante, mas com algum custo a mais. Ele pode ter alguns amigos que trabalham em loja ou amigas, e daí ele fique tentado a, trabalhar um pouco com isso. Ele poderia ter uma pessoa da família que tem contatos com restaurantes e podia puxar um emprego para ele poder tentar. Ele pode, se ele por acaso tiver um sonho de ser enfermeiro, ele poderia fazer a opção mais fácil, como técnico de enfermagem. Perto da casa dele tem várias serralherias, então ele se pergunta se aquilo ali é um bom trabalho. Garçom sempre é uma opção, ele pelo menos vê muitas pessoas jovens atuando nisso. E algumas pessoas que ele conhece também trabalham como serviço do consumidor, com teleatendimento e também como segurança. Preenchemos aqui os nossos critérios. Dependendo do nível do jovem, talvez seja pedir demais que ele invista num curso técnico ou então muito tempo, muito dinheiro sem poder ajudar a família para poder ter essa formação. Então, o investimento teria peso, digamos, 5. O risco de automação eu recomendo botar parâmetro 5 também. O salário hora é relativamente interessante, mas talvez não tão interessante com ter que investir bastante. Talvez ele tenha pressa de começar a trabalhar. Então, qualquer salário seria bom. E, se possível, um redirecionamento, sempre bem-vindo. Nas escalas usadas, esses são os valores que eu recomendo para o P e o Q para risco, investimento, salário por real hora e a possibilidade de redirecionamento. Discordância colocando sempre um valor bastante alto, como referência do professor. E pertinência colocando sempre 1, também como recomendação do professor. Após preenchido todas as informações, é só clicar em enviar. Mais uma vez, pertinência igual a 1. E assim obtemos o nosso resultado para esse jovem. De todas as opções, o que claramente é a ganhadora é a de técnico de enfermagem. É um investimento maior? Sim. Mas a qualidade de vida que ele vai ter comparado a todos os outros parâmetros e considerando, obviamente, a obsolescência de ser substituído por uma máquina, dificilmente um enfermeiro ou um técnico de enfermagem seria substituído por uma. Em caso de empate, a gente iria ouvir o que o S2 e o que o resultado S3 teria a dizer. Agora vamos para um outro exemplo, de maneira bem breve, sobre uma jovem que está em dúvida entre várias ocupações e, obviamente, ela tem influência da família nisso. Ela vê várias amigas trabalhando com vendas, ela gosta muito de cozinhar, então ela se pergunta se isso seria uma boa ideia. Ela conseguiu uma bolsa para fazer design de moda, mas ela não é muito boa com estudos, mas ela gosta muito de nutrição, por exemplo. Então, se ela fosse escolher um desses somente por afinidade, seria nutrição. E claro, tem pessoas na família que são de assistentes sociais e eles falam que é uma profissão muito boa. Para essa jovem, o risco continua 5, que é o que eu recomendo. O investimento, ela não se importa de estudar, desde que ela esteja trabalhando, se sentindo útil e se sentindo bem consigo mesma. O salário ela bota 3 também, no mesmo patamar. Para não deixar de trabalhar, ela gostaria de ter redirecionamento se isso fosse possível. Preenchida a tabela, eu só devo dar uma atenção especial para esse -3 do investimento de nutrição, porque de acordo com esse cenário,
É um curso superior que deveria ser menos 4, do mesmo jeito que design de moda, mas como ela teria uma gigantesca afinidade por essa área e bastante interesse, isso você pode aproximar como 3,5 ou 3. Esses são os resultados. Não muito surpreendentemente, para ela, a nutrição ganhou. E isso encerra a apresentação. Com esse algoritmo, se considera não só as condições do passado, como salário e investimento inicial, como também esse parâmetro novo e difícil de quantificar, que é a automação.